Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais fundamentais que existem. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a primeira vida na Terra começou? De onde a gente veio? E não falo da gente como espécie, mas da vida em si. Como é que uma matéria sem vida, de repente, deu aquele salto inacreditável para se tornar algo vivo? Olha, ao longo da história, cientistas e pensadores criaram umas ideias bem fascinantes para tentar explicar esse mistério todo. Então, bora analisar as principais teorias? Vamos começar com uma que, assim, já foi descartada, mas que foi super importante, sabe? Ela meio que abriu o caminho para a ciência que a gente conhece hoje. Ok, vamos começar pela primeira grande ideia dessa nossa investigação. Era uma noção de que a vida podia, sabe como? Simplesmente aparecer. Do nada. A ideia, que também chamavam de abiogênese, era mais ou menos assim. Existiria um tal de princípio ativo, uma força vital mesmo, que estava ali no ambiente e que podia transformar matéria sem vida em seres vivos. E olha, na época, até que parecia fazer sentido. Só que a ciência precisa de provas, né? E foi aí que a investigação científica entrou em campo, com experimentos super rigorosos, como aquele famoso do Francesco Redi com os potes de carne, sabe? Eles provaram que não, a vida não surge do nada, ela vem de outra vida que já existe. E, gente, isso foi um divisor de águas para o pensamento científico. Beleza, então se a vida não aparece do nada, a pergunta continua, né? De onde ela veio? Derrubar essa primeira teoria abriu espaço para hipóteses bem mais complexas e, que o mais importante, podiam ser testadas. E é a partir daqui que a nossa investigação se divide em dois caminhos principais. Será que a vida começou aqui mesmo, na Terra? Ou será que ela pegou uma carona e veio de algum outro lugar do espaço? Vamos primeiro olhar para cima, para as estrelas. Tem uma teoria chamada panspermia que sugere que as sementes da vida não são daqui. Basicamente que a vida é, na verdade, alienígena. A lógica por trás disso é bem interessante. Pensa só, no comecinho, a Terra era bombardeada por meteoros o tempo todo. A teoria diz que alguns desses meteoros podiam estar trazendo passageiros microscópicos. E o que dá ainda mais força para essa hipótese é que a gente conhece organismos aqui na Terra, tipo as árqueas, que conseguem sobreviver em condições super extremas. Isso mostra que, poxa, a vida é bem mais resistente do que a gente podia imaginar. Mas e se a resposta não estiver lá nas estrelas, mas sim aqui, bem debaixo dos nossos pés? Agora a gente vai para a segunda grande hipótese, aquela que diz que a vida é um produto 100% local, feito em casa. Essa aqui é, talvez, a teoria mais famosa de todas quando o assunto é a origem da vida. Foi proposta lá nos anos 20 por Oparin e Haldane. É a famosa ideia da sopa primordial. O ponto central de tudo aqui é o que a gente chama de evolução química. Qual é a ideia? É que, se houvesse as condições certinhas, moléculas bem simples e inorgânicas poderiam começar a se organizar e formar moléculas orgânicas mais complexas. São tipo os tijolinhos básicos para construir a vida. E que condições eram essas? Tenta imaginar a cena. Um planeta que não tem nada a ver com o de hoje. Temperaturas altíssimas, tempestades elétricas com raios cortando o céu sem parar. Uma atmosfera cheia de gases como hidrogênio, amônia, metano, e os oceanos eram tipo uma sopa gigante, super nutritiva, cheia de biomoléculas. Um ambiente que seria terrível para a gente, mas quem sabe perfeito para o pontapé inicial da vida. O processo teria acontecido aos poucos, sabe? Primeiro, toda aquela energia dos raios e do calor transformou os gases da atmosfera em aminoácidos. Depois, a chuva levou esses tijolinhos para os oceanos. Lá, eles se juntaram e formaram proteínas. Com o tempo, essas proteínas foram se acumulando nessa sopa orgânica e formaram o que a gente chama de coacervados. E foi a partir dessas estruturas que, finalmente, o material genético teria surgido. Olha, esses coacervados ainda não eram seres vivos, mas eles foram um passo, assim, fundamental. Pensa neles como se fossem umas bolinhas de moléculas orgânicas, sabe? Elas criavam um ambiente ali dentro mais protegido, onde reações químicas mais complexas tinham chance de acontecer. Tudo bem, então. Em algum momento, surgiu a primeira célula primitiva. Isso leva a gente para a próxima grande pergunta. Como é que esse primeiro ser vivo conseguia energia? Energia para sobreviver, para crescer, para se reproduzir? Comia o quê? Sobre essa primeira refeição da vida, a ciência trabalha com duas hipóteses principais. E o curioso é que elas apontam para direções completamente opostas. E então, qual das duas foi? Bom, de um lado, a gente tem a hipótese heterotrófica. Ela diz que as primeiras formas de vida eram consumidoras, ou seja,
Elas só precisavam absorver as moléculas orgânicas que já estavam ali boiando na sopa primordial. Era um banquete servido. Já do outro lado, a hipótese autotrófica diz o contrário, que a primeira vida era produtora. Ela mesma fabricava a própria comida a partir de fontes químicas inorgânicas, algo parecido com o que alguns organismos fazem hoje perto de fontes termais no fundo do oceano. O mais importante de lembrar é que essa não é uma história com um ponto final. Tanto a panspermia quanto a evolução química, a ideia do ser heterotrófico ou autotrófico, tudo isso ainda está sendo testado, debatido e melhorado pelos cientistas. A busca pela nossa origem mais fundamental? Bom, ela continua. Isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação final. Pensa bem. Se a evolução química diz que a vida surgiu de matéria sem vida, isso não quer dizer que aquela teoria da geração espontânea estava certa o tempo todo? A chave aqui está no processo. A grande diferença é essa. Uma coisa é um evento super gradual, complexo, que aconteceu sob condições muito específicas da Terra primitiva. A outra coisa sugeria que a vida podia simplesmente brotar a qualquer momento do nada. É uma distinção que pode parecer pequena, mas é ela que separa a ciência do mito.